Vamos então dar início ao primeiro painel da manhã. Vou chamar para a mesa a doutora Maria do Rosário Ataíde, que vai versar sobre o tema Famílias de Acolhimento. A doutora Maria do Rosário Ataíde é diretora do Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital de Coimbra. Vou chamar também o Dr. Rui do Carmo, com o tema Apadrinhamento Civil, e é Procurador da República jubilado. Vou chamar também o Dr. Francisco Rolo, Presidente da CPCJ de Oliveira do Hospital, para moderar este painel. Então, renovo os votos de bom dia a todos e a todas. Vamos começar então a nossa fase dos painéis. Relembrar que o tema deste encontro inter-CPCJ se designa por residencialização de crianças e jovens, que há alternativas, e vamos aqui a falar de duas alternativas, do acolhimento familiar e do apadrinhamento civil. Estão connosco dois especialistas, a doutora Maria do Rosário Ataíde, que já foi apresentada brevemente. Eu posso ler o currículo, mas a doutora Maria do Rosário dispensa-me de ler o seu longo currículo, e está também connosco o Sr. Dr. Rui do Carmo, de quem só direi isto, alguém que estima muito o trabalho do Dr. Rui do Carmo, se referia a ele como o pai do apadrinhamento civil em Portugal. Para dar um mote a este painel, porque estive ontem à noite a ler umas coisas sobre o apadrinhamento civil, queria partilhar convosco esta frase que li num artigo que veio na revista Visão de 2015, precisamente sobre os resultados do apadrinhamento civil. Ser pai sem o ser, era assim o nome do artigo, e a frase diz o seguinte: apadrinhar uma criança ou um jovem representa uma entrega incondicional de afeto, contribuindo para o seu desenvolvimento num ambiente equilibrado e estável. Ao apadrinhar, está a criar laços afetivos para toda a vida. Aceita o desafio? Começávamos então pela componente do acolhimento familiar e depois pelo apadrinhamento civil. Tem a vez e a voz da doutora Maria do Rosário Ataíde das Neves. Então, bom dia a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido pela doutora Ana Paula Neves, minha amiga de longa data, e por cumprimentar todos os presentes, Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Presidentes das CPCJs, os restantes conferencistas e também todas as pessoas, técnicos em particular, que estão aqui presentes para ouvir sobre esta temática. Esta temática que trata das alternativas à residencialização, sendo que esta palavra residencialização é realmente uma palavra com peso imenso. Portanto, falemos antes de acolhimento residencial e eu irei falar por contraponto do acolhimento familiar. Então, espero conseguir coordenar as duas coisas, porque... Então, eu começo por dizer que preparei aqui uma pequena apresentação, sendo que no final irei fazer alguns considerandos à apresentação, porque este tema, no dia de hoje, é um bocadinho difícil de tratar, porque é um tema que tem estado um bocadinho adormecido, a questão do acolhimento residencial. É uma medida que tem estado quase moribunda e, portanto, por alguma coisa que tem pouca vida, é difícil falar. Mas vir falar aqui de acolhimento residencial é precisamente para que possamos dar vida ao acolhimento familiar. Portanto, toda a criança tem direito a crescer num ambiente familiar
em clima de felicidade, amor e compreensão. Sem dúvida que a família é o espaço natural para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento da pessoa e, portanto, para o desenvolvimento de uma criança. É a família o espaço certo para esse desenvolvimento. A família tem várias funções, como todos sabemos. Tem a função de assegurar a própria sobrevivência das crianças, o seu crescimento e a sua socialização. Portanto, nenhuma criança, o ser humano não tem a capacidade, contrariamente a outros animais na natureza, que assim que nascem, têm todas as apetências para sobreviver. O ser humano precisa de ser cuidado para se desenvolver. Proporcionar um clima de afeto e de apoio indispensável ao seu saudável desenvolvimento psicológico, garantir a estimulação com vista à aquisição de capacidades para a relação com todo o ambiente que a envolve. A família tem também uma função de partilha e de abertura aos outros contextos com os quais se relaciona e estar inserido, e na nossa sociedade esta relação e esta abertura ao contexto escolar é fundamental. Proporcionar apoio para as transições nos vários ciclos de vida que a criança, que a seguir vai ser jovem, portanto os ciclos de vida de desenvolvimento são na família que acontecem e a própria família acompanha esse ciclo de vida. Portanto, sendo o ambiente familiar o meio adequado para o desenvolvimento harmonioso de uma criança, quando a família natural falha, e nós sabemos, particularmente porque aqui estão técnicos que trabalham ou pessoas que de alguma forma estão ligadas a estas questões das crianças e dos jovens e dos maus tratos, quando a família natural da criança não consegue assegurar as suas necessidades básicas, importa encontrar uma alternativa. As alternativas, que são exatamente as tais medidas que são aplicadas e as situações que são introduzidas para fazer as mudanças, têm vindo a mudar ao longo dos tempos. E a própria legislação internacional tem vindo a fazer orientação para essas medidas para as crianças e para as famílias. A Convenção dos Direitos da Criança, em 1988, reconheceu o dever dos Estados de proporcionarem a qualquer criança privada, temporária ou definitivamente do seu meio familiar normal, uma solução protetora que assegurasse a sua manutenção em ambiente familiar e só excepcionalmente numa colocação residencial. Também o Relatório Mundial sobre a Violência contra Crianças do Conselho da Europa, mais tarde, em 2006, identifica como muito negativo o impacto que os períodos de institucionalização têm na criança. Considera que a separação física da comunidade e da família é suscetível de trazer alterações graves e comprometer o desenvolvimento das capacidades da criança. Portanto, existe um risco particularmente grave quando a institucionalização ocorre na primeira infância e, portanto, até aos 3 ou 6 anos de idade. O Comitê sobre os Direitos das Crianças da ONU, mais tarde, em 2009, falando dos cuidados alternativos às crianças, volta a usar a colocação em instituições apenas como uma medida em último recurso. Especialmente para aquelas que têm menos de 3 anos, devem ser configuradas alternativas que visem o acolhimento familiar. No nosso país, com a Lei de Proteção de Crianças e Jovens, a Lei 147 de 99, agora alterada com a Lei 142 de 2015, é afirmada a manutenção da criança, uma clara opção pela manutenção da criança no seu meio natural de vida e, portanto, na sua família. E, portanto, na família,
e só em situação em que a criança não existe a mesma possibilidade da criança se manter na sua família natural, então deve ser encontrada outra solução com as medidas de colocação, nas quais se privilegia o acolhimento familiar em detrimento do acolhimento residencial. Portanto, aquilo que verificamos é que todas as indicações, todas as orientações, a própria legislação, quer a nível internacional, quer a nível nacional, indica, orienta-nos para que as crianças, quando privadas e separadas do seu meio natural de vida, da sua família natural, devem ser colocadas em famílias de acolhimento e só em situações excepcionais em acolhimento residencial. E, efetivamente, todos constatamos que é isso que não se passa no nosso país e que, portanto, temos todos muito para andar e muito caminho para percorrer na promoção desta medida que, no artigo 46 da nossa Lei 142, no número 4, privilegia claramente, já na 147, isso de 99 também acontecia, privilegia-se a aplicação da medida de acolhimento familiar sobre a de acolhimento residencial, em especial relativamente às crianças até 6 anos de idade, quando só em situações excepcionais que assim o justifiquem, ou existe essa impossibilidade, então a criança deve entrar em acolhimento residencial. Verificamos se isto é válido para todas as crianças, é ainda mais válido para as crianças em situação de vulnerabilidade. Portanto, em situação de perigo, se uma criança passa por uma situação de perigo ou de risco dentro da sua família natural, ela já sofreu as agressões suficientes para ainda depois ter outra agressão que é o acolhimento residencial, por melhor que ele seja. Portanto, neste sentido, defende-se que é o acolhimento no seio da família que é prioritário relativamente ao acolhimento familiar e que o ambiente familiar é aquele que proporciona tudo aquilo que a criança necessita. Os conhecimentos, eu não vou fazer aqui uma grande dissertação sobre os conhecimentos teóricos ou científicos, mas efetivamente evidenciam as consequências negativas de se crescer em contextos institucionais. Portanto, estudos de vários autores confirmaram que os primeiros anos de vida são os mais críticos e vulneráveis ao desenvolvimento de qualquer criança, ressaltando-se a importância das experiências mais precoces de relacionamento através da satisfação das necessidades do bebê. Tudo aquilo que acontece mais precocemente é o que tem mais consequências para o futuro da vida de qualquer pessoa. Apontarei aqui o nome de 2 autores que todos conhecem, Spitz e Bowlby, portanto, concluem que as crianças privadas de cuidados maternais desenvolvem problemas psicológicos e de saúde, e Bowlby, na sua teoria da vinculação, ressalta a importância de existir e de se criar, de se fomentar e de todas as crianças viverem uma situação, uma vinculação segura. E, portanto, é nesse sentido que temos que todos caminhar. Em Portugal, o acolhimento familiar surge pela primeira vez com o Decreto-Lei 288 de 79. E a designação que se dava nesta altura era a designação de colocação familiar. Mais tarde, portanto, a legislação seguinte, o Decreto-Lei 190 de 92, procedeu a alguma reformulação da legislação anterior, considerando o acolhimento como uma prestação da ação social que consiste em fazer acolher transitória e temporariamente por famílias consideradas idóneas, crianças e jovens cuja família natural não esteja em condições de desempenhar a sua função socioeducativa. Portanto, o conceito neste decreto-lei é que o acolhimento familiar era uma resposta da ação social, promovida pelas instituições da ação social. Mais recentemente, o decreto-lei que ainda regulamenta o acolhimento familiar, o decreto-lei número 11 de 2008, passa a admitir que este serviço de acolhimento familiar seja prestado apenas por pessoas ou famílias
sem qualquer relação de parentesco com a criança e jovem e que não sejam candidatos à adoção. Portanto, faz aqui uma separação das situações da adotabilidade para que não pudesse haver, digamos, uma sequência da situação das crianças que estavam em famílias para a situação da adotabilidade e, portanto, com esta regulamentação foram acionados procedimentos de cessação das prestações de serviços das famílias de acolhimento que tinham laços de parentesco com as crianças e jovens que tinham acolhidas. Portanto, esta alteração legislativa trouxe consequências evidentes na diminuição do número de famílias de acolhimento, que naquela altura diminuíram em 70%. E, portanto, eu passo a apresentar este gráfico que mostra o número de famílias de acolhimento em Portugal desde 2006 a 2015. E, portanto, quando vem ali na linha aquela diminuição, isto foi exatamente de 2008 para 2009 as consequências do Decreto-Lei de 2008 que regulamenta o acolhimento familiar. Portanto, como veem, o estado da arte é que o número de famílias de acolhimento tem vindo a diminuir sucessivamente desde que esta medida foi criada. Não é? Mais recentemente, portanto, depois daquela grande quebra, também o número de famílias tem vindo a diminuir. Mais ainda, aquilo que nós analisamos com este gráfico, e eu não tenho aqui cores nas minhas cópias, portanto, a linha vermelha mostra as crianças acolhidas em centros de acolhimento temporários, nos CATs. A linha azul, desculpa, a linha azul, sim, as crianças acolhidas em CAT, a linha vermelha, as crianças acolhidas em lar de infância e juventude, e a linha verde, as famílias de acolhimento. Portanto, como veem, a linha verde, um número muito reduzido de crianças acolhidas nesta medida, e as outras duas com aquela diferença de número de crianças acolhidas. O que eu queria ressaltar com este gráfico é que, para as crianças de tenra idade, ou seja, para as crianças na primeira infância até aos 6 anos de idade, elas estão quase todas acolhidas em centros de acolhimento temporários. Portanto, não as temos nas famílias de acolhimento. E isto vai contra as indicações legislativas e as orientações internacionais e, portanto, este é um ponto em que Portugal vai ter que fazer aqui alguma inversão e alguma alteração de maneira a seguir os diplomas que nos regem. Que fatores é que nos conduziram a esta situação de um número tão diminuto de famílias de acolhimento? Tem havido uma ausência de investimento financeiro e técnico. A grande maioria das famílias de acolhimento são herança da anterior legislação, portanto, do anterior enquadramento legal. Muitas delas não foram sujeitas a processo de avaliação, porque eram famílias que tiveram colocações de crianças quando elas eram pequenas e na altura, porque tecnicamente se entendeu que sim, mas não havia propriamente uma avaliação de famílias candidatas a acolhimento familiar. A disponibilidade das atuais famílias somente para terminarem, digamos, o acolhimento das crianças ou dos jovens que têm no seu seio familiar. Tem havido uma total ausência de campanhas ao longo dos anos para a captação de novas famílias de acolhimento. Registra-se uma ausência de famílias disponíveis para o acolhimento temporário rotativo das crianças, portanto, as famílias aceitam ter uma criança que introduzem no seio da sua família, que sentem como sua, mas não na perspectiva de que estão a fazer um serviço com vista a um projeto de vida que irá ser definido para aquela criança. A ausência de sensibilização da comunidade em geral para a necessidade de se constituírem novas famílias.
A compensação financeira para a manutenção das crianças e jovens no seio das famílias é muito baixa. As famílias não beneficiam dos mesmos regimes de faltas, impedimentos para o trabalho e restantes regalias que as outras famílias beneficiam, e as crianças e os jovens que se encontram em acolhimento familiar não beneficiam de prestações familiares, como por exemplo o abono de família, no escalão mais elevado, como acontece com as crianças que estão no acolhimento residencial. Portanto, estas são algumas das razões que fazem com que estejamos neste marasmo, podemos assim dizer, do acolhimento familiar. Vou falar um bocadinho agora daquilo que existe, não é? Daquilo que existe, ou seja, dos procedimentos, como é que se trabalham as famílias de acolhimento. Isto de acordo com a regulamentação, a execução das medidas de acolhimento familiar, portanto, pressupõe a existência de instituições de enquadramento, que são os centros distritais do Instituto da Segurança Social, em Lisboa a Santa Casa da Misericórdia e outras instituições que são credenciadas para tal. E no nosso país só temos uma instituição que faz esse trabalho, que se calhar muitos já ouviram falar, que é a Fundação Mundos de Vida. As instituições de enquadramento promovem a informação sobre o acolhimento familiar e sensibilizam a comunidade para esse efeito. Devem proceder ao recrutamento e à seleção das famílias de acolhimento. Devem assegurar a execução de programas de formação inicial e contínua para as famílias, estabelecer as condições da prestação do acolhimento familiar através da formalização do respectivo contrato, garantir a elaboração e execução do plano de intervenção, efetuar os pagamentos dos valores devidos à prestação de serviços. Não sei se eu não disse, mas o acolhimento familiar funciona como uma prestação de serviços. Portanto, as famílias recebem, fazem um contrato, têm que estar registadas nas finanças e existe um contrato de prestação de serviços com as entidades enquadradoras, que no caso com a Segurança Social, porque a maior parte das famílias estão enquadradas nos centros distritais. E cada criança recebem também um subsídio de manutenção. Portanto, são as entidades enquadradoras que fazem que fazem estes procedimentos e que orientam estes procedimentos. Devem também disponibilizar às famílias sempre que necessário o equipamento indispensável, disponibilizar apoio técnico, portanto as próprias instituições têm equipas técnicas, colaborar na celebração dos contratos e dos seguros que é necessário fazer, portanto todo um processo administrativo, e proceder anualmente à avaliação do acolhimento familiar e elaborar o respectivo relatório. O Instituto da Segurança Social elabora anualmente o relatório sobre as famílias de acolhimento e também o acolhimento familiar é plasmado no relatório sobre a situação do acolhimento no país, que é o relatório CASA, onde é analisado e avaliado o acolhimento residencial e o acolhimento familiar, ou seja, as medidas de colocação, não é? As equipas técnicas, portanto, as entidades enquadradoras têm as tais equipas técnicas, que devem ser equipas multidisciplinares, que têm a obrigação de instruir e apreciar o processo de candidatura das famílias de acolhimento, analisar e atualizar o diagnóstico das famílias, concretizar o plano de intervenção de cada situação, apoiar a família natural, também em articulação com os serviços locais, porque estas equipas técnicas acompanham também as medidas que são aplicadas a estas crianças, que são medidas de proteção e proteção, e, portanto, estas equipas técnicas têm que se articular com trabalhar a família natural, se for esse o projeto de vida da criança de retomar a família natural, ou articular-se e definir o projeto de vida. Só para dizer que em Coimbra, no centro distrital, portanto, que é a nossa realidade mais próxima, só para terem uma noção, nós temos 17 famílias de acolhimento. E são famílias que vêm todas do quadro legal anterior. Ou seja, foi o residual das famílias que, não sendo famílias com laço biológico, laço familiar com as próprias crianças, ficaram com as crianças. Portanto, são famílias que têm, neste momento, jovens,
jovens já com 15, 16, 17, 18 anos, alguns que já terminaram a medida, e portanto são famílias, digamos, que estão a desaparecer. Portanto, isto para dizer que estamos nesta fase de, por um lado, termos uma lei, não é? Que a lei de 142, a promoção e proteção, que nos encaminha para o acolhimento familiar e, portanto, que nos diz que nas medidas protetivas, dentro das medidas de colocação, deve ser privilegiado o acolhimento familiar, particularmente para as crianças mais pequenas, mas depois aguardamos ainda a regulamentação para esta medida. E eu agora entro aqui nestes últimos slides num ponto em que ponho aqui a minha própria reflexão sobre esta questão. E agora eu digo já que quando me fizeram este desafio de falar do acolhimento familiar, eu pensei, bom, eu vou falar de uma coisa que quase não está a funcionar, que todos achamos que é necessária e urgente, mas que não temos condições neste momento para fazer funcionar, porque precisamos de regulamentação, porque precisamos de vontade das entidades, porque precisamos de orientações técnicas, porque precisamos, sobretudo, de financiamento e, portanto, isto é difícil falar de uma coisa que sendo não é. Pronto. E, portanto, eu agora vou traduzir-vos um pouco aquilo que é a minha reflexão sobre este assunto. Aguarda-se ainda a regulamentação e para isto precisamos, eu acho que este é o momento até para se pensar bem o que é que queremos para o acolhimento familiar, porque eu não falei aqui dos outros países e Espanha já tem um forte acolhimento familiar, Inglaterra fortíssimo, Irlanda fortíssimo, mas não é perfeito. Ou seja, também se pode cair em alguns defeitos e em algumas dificuldades. E, portanto, se nós estamos a criar agora alguma coisa, será bom que criemos, olhando também para as dificuldades ou para os aspectos menos bons que os outros países também têm. Portanto, eu acho que é bom refletirmos para que idades terão, que crianças vamos acolher em acolhimento familiar. Desde logo a lei orienta-nos para que sejam as crianças mais pequeninas até aos 6 anos. É muito importante preparar as famílias para o acolhimento, que as famílias saibam que o acolhimento familiar é a aplicação de uma medida e que a aplicação de uma medida, se são crianças pequenas ou mesmo que não sejam, mas que uma medida é sempre uma situação transitória. Portanto, que o projeto de vida das crianças que vão ser colocadas em famílias de acolhimento não é ficarem nas famílias de acolhimento, é poderem passar para uma situação que seja a melhor para o seu projeto de vida. A possibilidade de especialização das famílias de acolhimento em função das necessidades das crianças. A lei prevê famílias de acolhimento especializadas para crianças com dificuldades específicas, dificuldades de desenvolvimento, com deficiência, com doenças particulares. E como sabem, quem trabalha com crianças e jovens sabe que uma das grandes dificuldades do nosso país é sobretudo as questões da saúde mental e as questões da colocação das crianças que têm algum desvio de alguma natureza, porque não as conseguimos encaminhar para a adoção, porque não temos instituições ou temos poucas instituições que acolham crianças com deficiência, com debilidade, quando elas não têm família de retaguarda. A seleção e o recrutamento das famílias tem que ser feito considerando o seu perfil e as suas competências e ser feita uma avaliação como deve ser. Já temos ultimamente, portanto, a seleção de algumas famílias que foram feitas mais recentemente já era feita pelas nossas equipas, à semelhança da avaliação que se faz para as famílias, para os candidatos à adoção, e, portanto, cada vez mais é necessário selecionarmos famílias de acolhimento com um perfil próprio, que
saibam bem qual é a sua função enquanto família de acolhimento, que estejam disponíveis para acolher uma criança, dar-lhe tudo o que uma família dá, mas que depois também saibam libertar essa criança para o projeto de vida que seja melhor para garantir o seu futuro. Portanto, as necessidades de formação, vamos bem as entidades enquadradoras, de que maneira é que vão trabalhar, dotá-las de bons técnicos. Passa a ser necessário, se a medida de acolhimento familiar for generalizada, passa a ser necessário um sistema de gestão de vagas também. Recursos humanos formados e preparados especificamente para esta medida. Financiamento, já falei. A necessidade de um manual técnico de qualidade para que defina e que dê orientações técnicas sobre esta medida e a monitorização, acompanhamento e avaliação. Temos que, e eu acho que por isso é que uma conversa desta natureza é importante, é porque nós temos que inverter progressivamente a relação entre o acolhimento familiar e o acolhimento residencial. Temos que priorizar o acolhimento familiar, porque esse é, particularmente para as crianças até aos 6 anos de idade, porque esse é o ambiente adequado para as crianças crescerem, e temos que eliminar constrangimentos já identificados, como as questões das dificuldades de financiamento, das diferenças entre os benefícios sociais, porque isso é importante para quem também trabalha nesta área. Finalmente, eu deixo aqui três dicas que eu também já fui apontando, que é importante conhecermos os sistemas de acolhimento familiar de outros países, como eu há bocado disse, sabermos aquilo que corre menos bem nos outros países, ou seja, os erros em que se pode cair, para nós, uma vez que estamos a começar este novo sistema, possamos não cair neles. Acho que é importante pensarmos também as nossas especificidades culturais. Nós portugueses, e eu tenho pensado bastante nisto, porque nós portugueses somos muito afetuosos. Nós sabemos que uma família que acolhe uma criança, acolhe-a sempre como sua filha, mesmo que esteja a receber, mesmo que seja uma prestação de serviços, e se esteja a receber algum valor por ter essa criança dentro da família, independentemente desse valor ser alto ou baixo, que isso pode ser também pensado, a nossa experiência, e se vocês enquanto técnicos conhecem famílias que têm crianças dentro de casa, as crianças são recebidas como efetivamente de um filho se tratasse. Isso é uma vantagem imensa para as crianças. Agora, é preciso também que as famílias sejam capazes de perceber que enquanto têm aquela criança, têm-na e dão tudo o que podem, mas se a criança tiver que sair para uma situação que é melhor para ela própria, como por exemplo uma situação de adoção que lhe vai garantir uma família definitiva, a família também tem que ser capaz de libertar a criança para esse projeto de vida. Portanto, acho que há aqui características culturais e pessoais que também têm que ser pensadas, e acho que isso tudo pode ser aligeirado e bem organizado, com uma boa seleção e uma boa formação das famílias de acolhimento. Por último, parece-me que é importante a construção de um sistema bem articulado entre os vários intervenientes que já existem. Portanto, todas as entidades com competência em matéria de infância e juventude, com as CPCJs, com as equipas de assessoria técnica aos tribunais, com os próprios tribunais, com as instituições de acolhimento residencial que hoje existem, os centros de acolhimento temporário, os lares de infância e juventude. Portanto, pensar o acolhimento familiar exige que também pensemos
nestes elementos e nestas entidades que hoje já atuam com as crianças. Eu sei que os próprios centros de acolhimento temporário hoje, quando se fala de acolhimento familiar, ficam um bocadinho preocupados, porque são eles que estão hoje a receber as crianças, particularmente as crianças mais pequenas, e são eles que preparam as crianças para os projetos de vida mais definitivos, como por exemplo a adoção. E portanto é natural que os centros de acolhimento se preocupem com essa situação, se as crianças que agora recebem passarem a ser recebidas por famílias de acolhimento. No entanto, o espaço existe para todos, temos é que redefinir a especificidade de cada um destes intervenientes, famílias de acolhimento, centros de acolhimento temporário, lares de infância e juventude, ou seja, das casas de acolhimento em geral. Portanto, eu terminei. Aquilo que eu trouxe, no fundo, foram interrogações, não trouxe nada de afirmativo, ou seja, simplesmente dizer que a medida de acolhimento familiar hoje é uma medida que está muito moribunda, como eu digo, temos que a revitalizar. E o começo dessa revitalização é já estarmos a falar sobre isso aqui, é já irmos pensando sobre essa questão, para quando os serviços competentes, designadamente o Instituto da Segurança Social, quando houver uma regulamentação também mais de sair para as casas de acolhimento e também para o acolhimento familiar, possamos todos já estar preparados em termos das nossas reflexões, das nossas opções e da nossa intervenção técnica, para podermos construir um sistema que defenda efetivamente melhor o desenvolvimento de uma criança e lhe dê um projeto de vida mais capaz, mais duradouro e para plenos cidadãos de direito. Muito obrigada, gostei muito de estar aqui e de fazer esta comunicação para vós. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria do Rosário.